Glória a Deus, glória a Deus, amém? Vem cá nele. Ele tem um recado de Deus aí. Graça e paz. Calma que eu não vou pregar não, tá, gente? Na verdade, eu só queria compartilhar um pouquinho do que eu recebi lá na conferência, que por sinal foi uma bênção. E quando eu estava aqui na parte do louvor, né, Deus pediu para me falar para os servos da igreja, para os voluntários que servem na igreja, né? Que servem na parte da limpeza, ministério infantil, portaria, recepção, enfim, aqueles que têm um coração voluntário, né, que está sempre aqui disposto para servir. E o que eu queria compartilhar com vocês Deus está nos chamando para mais perto e não para fazer mais. Às vezes estamos fazendo tantas coisas e esquecemos do principal, que é estar mais perto de Deus. E o exemplo que eu tenho da Bíblia é Sansão. Sansão, ele sem perceber, a presença de Deus já tinha se afastado dele. E o que eu quero dizer é que não deixe que os serviços que você faz para o Senhor faça você se afastar daquele que te chamou para o servir. Porque muitas vezes a gente já chega aqui na igreja, né, na agitação, né? E às vezes a gente esquecemos que a gente não pode se afastar da presença do Senhor. Independente de como você chega aqui, meu esposo, ele costuma falar muito isso. Não importa os problemas que a gente teve durante o dia, não importa as dificuldades que a gente teve durante o dia. Quando a gente entra aqui, a gente entra aqui para servir o Senhor. Independente dos nossos problemas, a gente tem que servir da melhor forma. E essa é a palavra que eu queria trazer, sabe? Que eu queria compartilhar com os servos da aliança. Não se afaste da presença. Não se afaste da presença. É isso. Vamos lá. Aleluia. 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 Você tem aleluia aí? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Aleluia, irmão Cláudio. Vai acontecer milagre. Obrigado. Juízes capítulo 6. Sua Bíblia está aberta em seu coração. Quando a gente tranca o coração, irmão, pode aparecer um anjo, fumaça, som de trombeta. Mas se o nosso coração está fechado, a gente não dá nenhum passo para frente. Mas quando a gente abre o coração, Deus sempre vem. Nós estamos voltando hoje da Conferência Aliançada 2025. Esse ano foi em Brasília. Foi um desafio para eu e Cristiane podermos ir. Mas eu falei, eu preciso estar lá. Primeiro, porque eu preciso estar perto do meu pastor. Eu falei que eu estaria perto dele. Podendo ou não podendo, eu estaria. E eu fui. E eu precisava estar lá porque eu sabia que Deus ia falar algo comigo que eu precisava ouvir dele. E a gente chegou lá quinta-feira. Fomos lá no Palácio do Planalto. A pastora foi orar. Na sexta-feira a conferência começou. E foi uma bênção. E assim que eu cheguei lá para a conferência, falaram assim: pastor, é o senhor que vai fazer o louvor hoje. Eu falei, podia pelo menos avisar. Pensa pegar alguém de surpresa.
Falou, cadê seu violão? Falei, eu só vim para a conferência. Falei, não tem um violão na igreja? Não. O violão chegou, faltava 5 minutos para começar a conferência. Não. Eu falei, e agora? Eu não conhecia os músicos, não conhecia ninguém. Eu falei, Jesus, mas eu vim aqui porque o Senhor vai falar alguma coisa comigo nesse lugar. Foi uma bênção sexta-feira. E ontem começou bem cedo. A gente se preparou, seria uma jornada que ia começar às 8h30, terminaria 9h30, 10 horas da noite. Apenas com intervalo para almoço e para um café à tarde. E Deus prepara, e Deus sempre tem suas surpresas. Olhe para o seu vizinho, diz assim, Deus sempre tem suas surpresas. Se puder melhorar o microfone, eu vou agradecer. Deus sempre tem as suas surpresas. Eu quero dizer para você que Deus vai te surpreender essa semana. Aquele que recebe, você vai ver surpresas de Deus acontecendo. E pela manhã, irmão, eu apanhei tanto. E cada paulada que eu estava recebendo, e o pastor, ele pregou acho que umas 2 horas sem parar. Ele falou, acho que eu tenho que parar agora. E dentro de mim eu falando, vai que eu quero apanhar mais. Eu preciso ouvir mais. Ele falou, eu vou terminar 12:30 porque eu tenho que pegar o voo, eu tenho que ir embora. Eu fui para o hotel que a gente estava hospedado. Eu falei para Cristiane, Cristiane, se a gente for embora agora, a conferência para mim, eu ouvi o que eu precisava ouvir. Mas a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E o Deus que a gente serve é um Deus sempre de surpresas. Eu vou repetir para você, o Deus que nós servimos é um Deus de surpresas. Ele tem surpresas extraordinárias para fazer na sua vida. E a gente almoçou e daria tempo só de tomar um banho e botar outra roupa e voltar. E eu fiz a burrice de deitar na cama. E aí eu comecei a sentir um abraço diferente. Eu falei, acho que eu vou ficar por aqui. Falei, Cristiane, vamos ficar só mais um pouquinho aqui. O meu corpo, eu estou sentindo as minhas forças indo embora. Eu parecia a Bruna Carla cantando. Eu falei, eu acho que eu já recebi o que eu vim receber aqui. Ela falou, Deus ainda tem algo para falar com a gente lá. Vamos, levanta dessa cama aí. Eu fico com raiva quando ela faz isso. E aí saímos para ir. E aí começou o período da tarde. Eu falei, eu vou sentar do lado do meu pastor hoje. E fiquei do lado dele. E daqui a pouco chegou um profeta que ia pregar ontem à tarde. E Deus, como é um Deus de surpresas, meu pastor falou assim, Júnior, por favor, acompanhe o pastor Vitor Hugo. Faz uma sala com ele lá no gabinete, porque eu vou precisar ficar aqui. Você fica com ele, dá toda a atenção para ele. Eu falei, é tudo que eu precisava. E eu aprendi, quando a gente senta na mesa de alguém que é grande, a gente só ouve, a gente não fala. E eu me apresentei, eu falei, muito prazer, eu sou filho do apóstolo André, sou pastor de uma das igrejas da Aliança que fica no Rio de Janeiro. É um prazer receber o senhor na conferência. Ele falou, qual é seu nome? É muita loucura mesmo. É muita loucura, irmão. Como é que eu falei? Beber água. E foi exatamente assim que ele me chamou. E aí sentamos na sala. E ele perguntou da igreja. Como vai a sua igreja? Eu falei, podemos melhorar. Ele falou, você não precisa de um templo. Você não precisa mais dizer para a igreja que vocês vão ter um templo maior. Você precisa da presença, Júnior. Você precisa da presença.
Irmão, foi entrando gente na sala, eu não estava nem aí para quem estava entrando, e ele estava com vontade de profetizar na minha vida. Virou para a pastora e falou: posso falar para a senhora sem filtro? Eu falei: fala, Deus, fala que o teu servo quer ouvir, aleluia. Ele falou: vocês não precisam de um templo maior, vocês precisam da presença. O que a tua igreja precisa é da presença. E o resto foi só meu, eu não posso falar nada para você. Eu queria dividir contigo algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que está no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11 em diante, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Márcia Ângela: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora eu achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Eu rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e a ponha perante ti. E respondeu ele: esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos, uma efa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, põe-nos sobre essa penha ou sobre essa rocha, derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar e lhe chamou de Jeová Shalom, ou o Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Espírito Santo de Deus,
Obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor nessa noite. E eu já quero te agradecer pela condução daquilo que o Senhor vai nos levar a viver nos próximos dias, semanas, meses e anos que temos pela frente. Já te agradeço pelos sinais, pelas maravilhas, pelos milagres, pelos testemunhos que nossos olhos vão ver, nossos ouvidos vão ouvir. Alguns as mãos vão tocar os milagres, outros vão comer o milagre, outros vão andar em cima do milagre, outros vão morar dentro do milagre, outros vão estar celebrando o milagre que vai estar saindo do hospital. Oh meu Deus, eu já quero agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor vai fazer, mas a nossa ocupação será de buscar a Tua presença, será de ter olhos apenas para a Tua presença, de desfrutar dos milagres, mas olhando sempre para a presença, de desfrutar das maravilhas, das bênçãos, mas sempre estar olhando para a presença do Senhor. Não deixa eu tirar os meus olhos da Tua presença, não deixa eu me distrair, que é o meu maior desafio, que é o meu maior inimigo, são as distrações à minha volta. Me ajude a vencê-las, ajude os meus irmãos também a vencer. Ajude a minha esposa a vencer as distrações. E aquilo que o Senhor semeou no nosso coração, aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, se torne uma árvore tão grande que milhões vão se abrigar debaixo da mensagem que o Senhor nos deu e nós vamos carregar a partir desse tempo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê, diga amém. Amém. Se você não crê, continua calado. Vamos lá. Esse texto vai falar de um homem chamado Gideão, ou Jurubaal, como você preferir. Ele era o filho mais novo de Joás, um homem que era chamado de Joás, o Abiesrita, ou dos Abiesritas. Gideão, ele foi o 5º juiz que liderou Israel contra os midianitas. E quem eram os midianitas? Inimigos do povo de Israel. E eles eram tão numerosos, era um número tão grande, que a Bíblia diz que, tem um texto que diz que eles pareciam vir como um gafanhoto. Israel fez o que era desagradável aos olhos do Senhor, e veio a ira do Senhor sobre Israel, e uma praga se estabeleceu. 7 anos. Quantos anos? Se você não crê, continua com a boca fechada. Mas se você crê, só responde. Quantos anos? 7 anos. 7 é um número muito expressivo na Bíblia. 7 é um número que fala de perfeição. No 7º dia o Senhor descansou. Ele faz tudo em 6 dias, Wagner, e no 7º ele descansa. Escuta, nós também precisamos viver o tempo do descanso de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos entrar no tempo de descansar no Senhor. Pastor, o que é andar no tempo de descansar no Senhor? Andar no tempo de descansar no Senhor é eu parar de fazer as coisas e deixar que Deus as faça por mim. E a minha ocupação será apenas olhar para Ele. Pastor, mas isso é muito fácil. Mas é o que a gente tem maior dificuldade. Porque a gente quer fazer, Marlon. A gente quer fazer, Eduardo. Não, a situação financeira não está boa. Não, eu vou dar um jeito aqui. Você quer fazer, Alzira? As coisas não estão encaixando, sabe, Raquel? Não, Diego, eu vou dar um jeito aqui. Escuta aí, o nosso jeito, Rosana, que a gente vai dar, sempre dá errado. Mas a gente insiste, Paulinho. Insiste. Quando, Regina, a gente precisa parar e olhar para Ele e dizer: eu vou me ocupar da Tua presença e vou descansar que o Senhor vai cuidar desse problema que até agora eu não consegui resolver. Você consegue entender isso? 7 anos, Felipe. Diz a Bíblia que Israel semeava, e na época de colher, Alex,
vinham os midianitas como gafanhoto, Tatiane. Pastor, por que gafanhoto? O gafanhoto, quando vem em praga, ele vai devorando tudo. Talvez tenha gente que esteja me ouvindo e você esteja vivendo esse tempo do gafanhoto vindo, dos midianitas vindozinho e destruindo tudo, Ângelo. Gente que tem sonhos destruídos, projetos destruídos, família destruída, casamento destruído. Tem gente que vive de maquiagem, aparência. Tudo destruído. Mas a gente mostra que está tudo bem. Primeiro ano Israel viveu assim. Segundo ano Israel viveu assim. Só que quando chega a 7 anos, eles jogam a toalha e dizem: não dá mais. Chega. Basta. Acabou. Chega de tirar selfie e dizer que está tudo bem, mas eu estou todo ruim. Chega de mostrar para as pessoas um status que aqui dentro está tudo destruído. Chega. E eles entendem, vou clamar a Deus, Tainá. E eles decidem, começam a buscar ao Senhor. E eu quero dizer aos senhores que estão aqui, a Bíblia Sagrada diz, irmã Lívia, buscai ao Senhor, Ana, enquanto se pode achar. E invoque, Leandro, enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor, Mário, enquanto você pode achar. Invoca Ele, Rafael, enquanto Ele está perto. Porque vão vir dias, virão dias, que não vai mais dar para fazer. Pastor, o que tem a ver isso com Gideão? Vai lá em cima, versículo 1. Verso 4. Você está comigo aqui? E contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava Israel o quê? Não deixava Israel o quê? Sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para fazer o quê? Escuta, a ideia não era vamos saquear e roubar, não. A ideia era: vou destruir, Isaac. Eu vou destruir, pastor Antônio. A ideia é, Merle, vou destruir. E a Bíblia diz lá no livro de João: o inimigo vem, senão, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para você ter vida. Ele veio para a gente ter vida. Ele veio para te dar vida e vida abundante. Ah, você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: a proposta é você ter vida abundante. A proposta não é destruição, a proposta é vida abundante. A proposta é vida plena. Você vai viver vida plena ou não? Escuta, verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado. Assim Israel ficou como? Debilitado. Igual o vascaíno. Assim Israel ficou debilitado. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, eles fazem algo. É o que eu quero te convidar a partir de hoje. Clamar ao Senhor. Eu quero te convidar a partir de hoje. Todo culto a gente vai levantar a voz e dizer: Deus, a gente quer a presença. Irmão, eu não vou parar mais até que a presença venha. A palavra daquele homem está aqui, está aqui, está aqui, está tomando minha vida. Júnior, você precisa da presença. Sua igreja precisa da presença. Vocês precisam da presença de Deus. Ele começou a conversar comigo. Ele falou: olha, eu conheço um pastor
Ele falou o nome do pastor, é um pastor hispano, latino. Ele disse: esse pastor começou a orar. E ele não orou pedindo: Deus me dá dom de cura, Deus me dá dom de operação de milagres, eu quero ver o paralítico andar. Ele falou: Deus, eu quero sinais e maravilhas. O que é sinal e maravilha? O que é sinal e maravilha? Tem como especificar sinal e maravilha? Não tem. E ele começou a orar. Primeiro mês, quinto mês, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, incessante. No quinto ano, ele foi para o culto. A igreja dele era desse tamanho. Ele foi para o culto. E Deus falou: se você tem coragem, diz para a igreja que hoje Deus vai fazer sinais e maravilhas. E ele tomou fé e disse: Deus hoje vai fazer sinais e maravilhas. O Espírito de Deus caiu sobre a igreja. Pessoas começaram a receber do Espírito Santo. E alguns, aparecia diamante na mão das pessoas. Em um ano, a igreja foi para 5.000 pessoas. E os sinais e maravilhas acontecendo. E aquele homem só olhava e dizia: eu preciso da tua presença. Porque ele não podia olhar para os sinais, ele precisava olhar para o Senhor. E aí no país dele, a emissora mais relevante falou: ele é um charlatão. Pegaram 4 repórteres, infiltraram no meio do culto, uma quadra da igreja, colocaram um ônibus com um especialista em diamante. Falou: a gente hoje vai pegar esse charlatão que fica enganando as pessoas dizendo que está aparecendo diamante. E aquele pastor subiu para pregar e falou: hoje é dia de sinais e maravilhas. E o Espírito de Deus caiu sobre a igreja mais uma vez. E pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E Deus começou a dar diamante. E Deus colocou na mão, sabe de quem? E eles pegaram o diamante e foram correndo no especialista. E alguém disse: hoje a gente pega esse charlatão. E deram um diamante na mão do especialista. E o cara falou: autêntico. Isso é um diamante autêntico. Os 4 jornalistas se converteram. E o nome de Jesus continuou a ser glorificado. E a igreja continuou a dizer: aqui a gente quer a tua presença. Não é o diamante, não é valores, não são sinais, mas é a presença. Ele estava me contando isso. Eu acho que ele viu a minha cara de incredulidade. E ele pegou o celular dele. Olha aqui, ó. E apertou o play. No meio de um culto, alguém mostrando a mão com um diamante. Ele falou: se você quiser, você também pode viver. É só você buscar a presença. Busque a presença, Júnior. Júnior Mensor. Busque a presença. Pastor, o senhor quer me emocionar? Não sou bom para isso. Mas eu quero impulsionar você. Eu quero desafiar você a sair da vida de destruição e começar a clamar ao Deus do céu e dizer: eu quero a tua presença. Não é: Deus, muda aqui algo na minha casa, muda algo aqui na minha família. Olha, a gente está precisando disso aqui em casa, a gente está precisando, meu casamento está precisando. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você sair daqui e começar a buscar pela presença.
maridos vão começar a se converter, famílias serão restauradas, filhos vão voltar para a casa de Deus, filhos vão voltar a ser veículo condutor de honra, e você verá a glória de Deus na sua casa. Mas o que nós precisamos, pastor, olhar para a presença e buscar a presença dele todo dia. Pastor, vamos lá. Israel começa a clamar. Tendo os filhos de Israel, verso 7, clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor faz o quê? Lhe enviou o quê? Lhe enviou o quê? Escuta, a voz do profeta vem para alinhar o que está desalinhado. A voz do profeta não é um mágico que vai orar e vai falar agora na tua vida vai dar tudo certo. Não, Rodrigo. O profeta não é aquele que vai dizer assim: olha, agora, Maria Eduarda, tudo vai ser só maravilhas. Não. O profeta, André, ele coloca a gente o profeta, ele traz a gente para o centro da vontade de Deus. E eu quero dizer que hoje a voz profética está falando ao seu coração desde o início do culto. Agora, através da palavra, para quê? Para te trazer de novo para o centro da vontade de Deus. Sabe, para você voltar a gastar tempo em oração, para você voltar a gastar tempo lendo Bíblia, você voltar a gastar seu tempo, sabe o quê? Ou na verdade não é nem gastar, é você investir o seu tempo. Quanta coisa você gasta o seu tempo? TikTok, Instagram, YouTube. E quando é coisa boa, ainda assim, não é tempo que você deve gastar com Deus. Ah, mas eu estou ouvindo pregação, eu estou ouvindo louvor. Quem disse que ouvir pregação faz a gente ser diferente? E quem disse que ouvir louvor muda a nossa vida? Sabe o que muda a nossa vida? É uma vida de consagração, de joelho dobrado, de lágrimas nos olhos, e da gente meter a cara na palavra e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador e careço da tua misericórdia, da tua graça. Eu estou falando de gastar tempo em ouvir e ver coisa boa. Mas o pior é que as estatísticas é que a gente gasta tempo com coisa que não presta. A gente gasta tempo com coisa que é fútil. A gente gasta tempo até com coisas que nos afastam de Deus. E a gente chega aqui e diz: eu não sinto a presença. Eu não consigo sentir nada. Eu já fiz gabinetes com diversas e diversas pessoas. Ah, eu quero Deus, mas eu não sinto nada. É claro que você não vai sentir nada. Você está morto. Sabe, vai lá e dá uma tapa na cara de um morto. Ele não sente nada. Ele não tem estímulos. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vivificou a nossa vida. Sabe do que? Da morte do pecado. Pastor, então eu preciso de quê? Em primeiro lugar, você precisa da vida de Jesus para te levantar dos mortos. E depois, você precisa se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero dizer para você: você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus, Gabriel. Lá no seu local de trabalho, lá dentro daquele quartel, você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Você precisa se encher, Cristiane, do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco, Jorge, você não vai precisar chamar. Ele vai vir aqui no altar e vai dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque você se encheu do Espírito Santo. Daqui a pouco é o seu marido, sabe, Regina, que vai vir aqui. E aí você vai dizer: pastor, um milagre aconteceu. Mas você vai olhar só para a presença, e a presença vai tocar o marido de vocês. E eles vão estar aqui para glorificar a Deus junto com vocês. Mas o que nós precisamos? De presença. É a presença de Deus, Aline, que vai fazer a sua vida ser diferente. Às vezes a gente, é um método, é uma estratégia. Não.
não é método, não é estratégia, não é uma oração de um pastor ungido. Pastor, chama esse pastor que foi lá na conferência para vir aqui. Vai vir, vai ser muito bom, mas se você não buscar a presença, vai ser só um evento. Para mim pode ser só um evento. Se eu fui lá, viajei, ouvi, e se eu voltar e fizer as mesmas coisas que eu estava fazendo, apenas um evento. Mas se a partir de agora eu começar a buscar a presença, Ele vai me encher, e a vida dele na minha vida vai ser um fluir das águas do Espírito Santo. Eu ia falar outras coisas, mas eu queria orar por quem quer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por quem está igual Israel. Pastor, o Midianita entrou o primeiro ano, eu sustentei. Entrou o segundo ano, eu também sustentei. Entrou o terceiro, foi um baque muito grande, mas eu sustentei. Mas esse sétimo ano eu não aguento mais. Eu não estou mais aguentando, eu não estou mais suportando. Tem situações que Deus está permitindo, até você chegar ao ponto onde Israel chegou e clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor e levantou a voz de um profeta. Deus está aqui hoje levantando uma voz de um profeta para dizer para você alinhar o teu coração ao coração dele. Fique de pé, por favor.